Olá! Vamos continuar lendo o nosso livro atual, de Machado de Assis, capítulo 25, Na Tijuca. Ui, lá me ia a pena a escorregar para o enfático. Sejamos simples. Como era simples a vida que levei na Tijuca durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No 7º dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda, alguns livros, roupa, charutos, um moleque, o Prudêncio, do capítulo 11. E fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo, 2 semanas ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz esse Cotrim. Passara de estróina a circunspecto. Agora comerciava em gêneros de estiva. Labutava de manhã até à noite, com ardor, com perseverança. De noite, sentado à janela, a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho, que então tinha e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo. Tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria. Essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando essa palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos, e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma coisa a que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento. Decora esta expressão, leitor. Guarda-a, examina-a, e se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes caçava, outras dormia, outras lia muito. Outras, enfim, não fazia nada. Deixava-me atuar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. As horas iam pingando uma a uma. O sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava. Recomendei expressamente que me deixassem só. 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra. Era bastante para sacudir-me da Tijuca fora e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão. A dor aplacara. O espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Reagia à mocidade. Era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte.
os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a 200 passos da nossa. Quem? Nhonhô talvez não se lembre mais de Dona Eusébia. Lembra-me, é ela? Ela e a filha vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado. Mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mor, antes mesmo do meu embarque. Já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer depois que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado à dona Eusébia, coisa que deu muito que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás, de muitas folhas. Tinham-me dado razão os acontecimentos, ainda, porém, que não dessem, 1814 lá ia longe, e com ele a travessura, e o Vilaça e o beijo da moita. Finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Nhonhô não vai visitar sim a dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte e do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita. Determinei fazê-la imediatamente e descer. Capítulo 26. O autor hesita. Súbito ouço uma voz. Olá, meu rapaz, isso não é vida. Era meu pai, que chegava com 2 propostas na algibeira. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé, a olhar para mim. Depois estendeu-me a mão com um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado, almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos nisso, de passagem, quando meu pai fez recair a conversa na regência. Foi então que aludiu à carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante amarrotada, talvez por havê-la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos regentes. Leu-ma 2 vezes. Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também. Eu? Tu. É um homem notável. Faz hoje as vezes de imperador. Demais, trago comigo uma ideia, um projeto, ou... Sim, digo-te tudo. Trago 2 projetos. Um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isso com pausa, e não no mesmo tom.
mas dando às palavras um jeito e disposição cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto das minhas sensações últimas que eu cheguei a não entendê-la bem. Meu pai não fraqueou e repetiu-a. Encareceu o lugar e a noiva. Aceitas? Não entendo de política, disse eu depois de um instante. Quanto à noiva, deixe-me viver como um urso que sou. Mas os ursos casam-se, replicou ele. Pois traga-me uma ursa. Olhe a ursa maior. Riu-se meu pai e, depois de rir, tornou a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele, por 20 e tantas razões, que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse. Se a visse, iria logo pedi-la ao pai, logo, sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação. Eu não dava resposta. Afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou a refletir. E para tudo dizer, nem dócil, nem rebelde à proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa e uma posição política eram bem dignos de apreço. Outra dizia que não, e a morte de minha mãe me parecia como um exemplo de fragilidade das coisas, das afeições, da família. Não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse meu pai. Definitiva, repetiu, batendo as sílabas com o dedo. Bebeu o último gole de café. Repotreou-se e entrou a falar de tudo, do Senado, da Câmara, da Regência, da Restauração, do Evaristo, de um coche que pretendia comprar, da nossa casa de mata-cavalos. Eu deixava-me estar ao canto da mesa, a escrever desvairadamente num pedaço de papel, com uma ponta de lápis. Traçava uma palavra, uma frase, um verso, um nariz, um triângulo, e repetia-os muitas vezes, sem ordem, ao acaso, assim. Arma virumque cano. Canto, as armas e o varão, em latim, né? Essa tradução do latim. É o verso inicial da Eneida de Virgílio. A arma virumque cano, arma virumque cano, arma virumque cano virumque. Maquinalmente tudo isso. E não obstante, havia certa lógica, certa dedução. Por exemplo, foi o virumque que me fez chegar ao nome do próprio poeta, por causa da primeira sílaba. Ia a escrever virumque e saí-me Virgílio. Então, continuei. Virgílio, Virgílio, Virgílio. Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim, lançou os olhos ao papel. Virgílio, exclamou, és tu, meu rapaz. A tua noiva chama-se justamente Virgília.
27, capítulo 27. Virgília é o nome do capítulo. Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois? A mesma. Era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha. Não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto, Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção, ou talvez medo, creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Tu que me lês, se ainda fores viva, quando essas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi. Crê que era tão sincero então como agora. A morte não me tornou rabugento, nem injusto. Mas, dirás tu, como é que podes assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta! Ah, ignorantona! Mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra. É esse poder de restaurar o passado para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também, até a edição definitiva, que o leitor dá de graça aos vermes. Bom, encerramos por aqui hoje. Voltamos amanhã. Tá bem? Você tem esquecido de deixar seu like, né? Oh, não esquece, não. Não custa nada, dá um cliquezinho ali. Né? Não é verdade? Não custa nada, tá bom? Não esquece mais não, tá? Tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Eu sei que o mais importante é você estar aqui acompanhando, fazendo companhia para mim, tá bom? Obrigada, viu? Até amanhã.